O Eterno, abençoado seja o seu nome, seu poderoso nome. No relato da criação, fez questão de mencionar que em 6 dias criou todas as coisas que existem. Mas o sétimo dia, ele abençoou e santificou, dando exemplo para toda a criação, que o Shabat é um dia de conexão entre o Eterno e os seus servos, o ser humano. Outra vez, quando ele entregou a sua Torá, suas instruções, desde o Monte Sinai para o seu povo, o povo de Israel, ele escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Desejo a todo o povo da Teshuvá que está espalhado aí sobre os 4 cantos da terra um Shabat Shalom, um Shabat cheio da graça, do amor, da fidelidade e principalmente de tudo aquilo que o Eterno ensina através da sua palavra, os seus caminhos, nós possamos abrir nosso coração, bem como as nossas escrituras, para acompanharmos o final dessa emocionante porção Shelar Le'ah, onde o Eterno aceita o pedido do ser humano, muitas vezes até de desconfiar de suas instruções, de enviar, como nós vimos ontem à noite e hoje pela manhã, espiões para não espionar a terra, mas sim espionar se as palavras do Eterno eram verdade ou não. Como nós já estamos acompanhando o agravo da desconfiança do ser humano, as mais ações que o ser humano fez, principalmente no deserto, dando um exemplo para nós hoje, em situações cotidianas, no nosso dia a dia, lógico, e muitas vezes nós também temos essa desconfiança se as coisas do Eterno, se aquilo que ele falou é verdade ou não para a nossa vida. Muitas vezes nós somos desobedientes incidentemente, nós queremos fazer com a nossa própria força, como nós vimos hoje pela manhã, tomar decisões precipitadamente, sem a presença do Eterno na nossa vida, e culminando com um ato final nessa porção, um ato deliberado de transgressão, um ato em que o ser humano observa, sabe o que é para ser feito, mas ele escolhe não fazer. Ele escolhe simplesmente atribuir àquela ação de graça do Eterno, que a sua misericórdia está atrelada à sua palavra, ele resolve atribuir a esse ato de graça um desleixo ou, principalmente, atribuir a ela maldição. Por incrível que pareça, as pessoas nem percebem, mas atribuem ao ato de graça do Eterno, chamam esse ato de graça de maldição. Não sabendo eles que muitas vezes, quando dizem isso, estão dizendo também que o próprio Messias, o próprio ungido do Eterno, o escolhido do Eterno Yeshua, também se torna, segundo a sua interpretação, algo vil e que não tem utilidade para a sua fé. É isso que a gente vai acompanhar hoje, tomando cuidado de sempre, a prática minha dos estudos. Vocês sabem que eu não tenho tanta profundidade ainda no hebraico, uma coisa que eu preciso melhorar bastante. Porém, eu sempre trago para vocês nos estudos é justamente, e para mim também, lógico, é justamente a interpretação de essas palavras nós colocarmos para o nosso dia a dia atual, as nossas lutas diárias, e fazendo assim que nós não possamos errar como os nossos antepassados, e usar esses exemplos para que possamos moldar as nossas atitudes no presente. Porque o futuro, meus irmãos, na realidade, como diria o Ben Gurion, ele disse que o futuro é como um retrovisor. Quando nós olhamos para o passado, nós podemos projetar o futuro. Então, nós só podemos projetar um bom futuro quando nós olhamos para o passado e verificamos onde houve erros, e a partir disso nós podemos fazer pequenas correções no nosso destino e chegarmos a um futuro brilhante. Então, se nós olharmos para erros dos nossos antepassados, evidentemente que nós podemos ter 3 opções. Primeira, ignorar esses erros e buscarmos exemplos na nossa vida mesmo, colocar em prática situações sem olhar para o passado.
E vai ter uma possibilidade de 50-50, né? 50% de chance de acerto e 50% de chance de erro. Nós podemos não ignorar o passado, mas olhar para o passado, verificar o passado, observar os erros do passado e colocarmos em prática o erro do passado. Isso aí realmente é uma pessoa totalmente ignorante, é um tolo, né? A primeira opção e a segunda. Agora, o verdadeiro sábio é aquele que olha para o passado, observa os erros que foram cometidos no passado pelos nossos ancestrais e a partir disso já tomam atitudes para que não cometa os mesmos erros. E essa porção, a finalização dessa porção, nós vamos observar exatamente isso. Vamos ter esse foco em observar onde houve o erro e onde nós podemos melhorar no nosso presente. Então, vocês estão observando aí, ó, um homem num deserto, né, apanhando galhos e as pessoas apontando para ele como se ele estivesse fazendo algo de errado. O que há de errado em apanhar um galho no meio de um deserto? Qual é o problema disso? E isso implicou para este homem? É o que a gente vai acompanhar agora no livro de Bamidbar, no capítulo 15 em diante. A gente vai começar a tratar desse texto e nós vamos fazer um passeio, né? Com as palavras de Yeshua, com as palavras do apóstolo Paulo, de Shaul Rachalia, e a gente vai começar a ter algumas nuances sobre o que nós não devemos fazer nos tempos de hoje. Então, a gente vai entender nessa porção aí, finalizando, onde nós enviamos por nós mesmos, esse homem que resolveu carregar lenha no Shabat, resolveu, mesmo estando debaixo da nuvem, sair da nuvem. Esse é o pior pecado, pois não só você está transgredindo, mas também contaminando outras pessoas com suas ações. E estou falando no livro de Revelação que os mornos são piores do que todas as outras classes de ser humano, tanto quente quanto frio. O morno é o pior. Ele falou diretamente para os Perushim e se eles não, e eles por se dizerem servos do Eterno, fecham o reino do Eterno para aqueles que querem entrar. Está lá no livro de Matitiar, capítulo 23, versículo 15, que diz: ai de vós, escribas e fariseus, Perushim e Superim, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que filhos da condenação, né? Muitas vezes mais do que seus filhos, né? Então, quando nós se dizemos servos do Eterno e damos maus exemplos, as pessoas vão comparar o reino do Eterno com você que se diz servo do Eterno. Até hoje, esses dias eu estava em um cliente e ele perguntando, né, sobre a viagem. Eu comecei a postar as fotos, os vídeos, né, e muita gente ficou maravilhada com a terra de Israel porque tinham uma compreensão diferente da terra de Israel. E olha que eu não postei tudo, né, não dava tempo, era uma correria muito grande. Quando eu chego nessas pessoas, eu abro o celular e começo a mostrar com mais detalhes, né? E 99% diz: rapaz, eu não sabia que era assim tão bonito, que era uma coisa tão maravilhosa. Aí eu termino falando: ore para o Eterno para proteger esse local e que um dia ele te faça conhecer e ir até esse local maravilhoso. E as pessoas ficam maravilhadas. E um deles fez uma pergunta para mim, né? Bem específica. Vou até comentar com vocês. Ele perguntou como funcionava a questão das sinagogas, se era possível a gente entrar nas sinagogas, né, em Israel. Eu disse que sim, nos dias de semana, tranquilamente, não tinha problema. O que era mais fechado era no dia de Shabat. Por quê? As sinagogas ficam lotadas, os Yehudim estão com toda a sua atenção voltada para a sinagoga, e para que você entre, é necessário você fazer um tipo de ir antecipadamente, demonstrar esse desejo, né, e participar de estar ali,
E a partir de uma autorização você vai e pode adentrar no dia de Shabat, né? Eu creio que seja basicamente isso. O que eu estava comentando foi isso. E atrás de mim tinha uma pessoa sendo atendida, né? E do nada ela se levantou e disse: realmente, você tem razão, é assim mesmo, por um motivo de segurança, e começou a dar explicações profundas. E esse cara simplesmente era um delegado da Polícia Federal e ele era judeu, Yehudim. E ele explicando tudo aquilo, e ele disse: eu fiquei fascinado com. Você é de que religião? Ele disse: não, faço parte não. E por que você foi conhecer Israel? Eu amo o Elohim de Israel e eu guardo a Torá segundo os ensinamentos de Yeshua. Quando eu falei o nome de Yeshua, ele deu um passo atrás e disse: olha, eu não falo de religião de ninguém. Tem um problema, meu povo tem um problema muito sério com justamente os cristãos, por isso eu não vou tocar mais em assunto algum. E saiu. E eu entendo o porquê. Ao longo do tempo, muita perseguição houve por parte das religiões atacando o povo de Israel, o povo Yehudim, em nome de distorções de texto, em nome de uma guerra, como o Moré Felipe já fez alguns estudos mostrando que não foi o povo de Israel, não foi verdadeiramente os Yehudim, os judeus, que mataram o nosso mestre. E sim um grupo político, partido político, lutava pelo poder e até hoje luta pelo poder. Não pense que acabou há 2000 anos atrás, não. Hoje continua da mesma forma dentro do território de Israel, lutas políticas. E a política, meus irmãos, é um câncer. Muitos dizem que a política é a solução, mas na realidade a política é um câncer no mundo. Infelizmente ela separa famílias, separa amigos, ela coloca um contra o outro, e eles ficam de longe assistindo tudo, enquanto as pessoas se engalfinham e não têm o menor senso de buscar o que é a verdade, o que realmente é a verdade. Então, a partir disso, a partir de uma falsa religiosidade, e quando você se diz servo de Yeshua, porém não guarda os mandamentos, as pessoas vão olhar para você, ver os seus exemplos de vida e dizer: isso é ser religioso, isso é o eterno. Se for, eu não quero seguir. Eu conheço muitas pessoas que não seguem ao eterno por causa de testemunhos de pessoas que se disseram servos do eterno e fizeram mal para ela. Isso é tomar o nome do eterno em vão. É andar de uma forma diferente, não apresentando frutos de justiça. Porque as pessoas não têm seiva que alimenta a verdadeira árvore frutífera, que é a Torá. Você nunca vai dar um fruto bom se você não estiver guardando a Torá. Existem muitas pessoas nas religiões e, mesmo sem ter essa compreensão de Torá, elas guardam vários mandamentos da Torá, por isso são pessoas que têm frutos de justiça. Porém, o sumo das religiões é de não ensinar a verdade, não ensinar os mandamentos conforme o Eterno falou. Desculpe se tiver algum barulhozinho, alguma coisa. A minha sogra está por aqui, ela está com uma idade avançada, né? Em 92 anos. Ela já está com Alzheimer, né? E às vezes ela vai fazer algumas intervenções aqui, certo? Então, na porção, Shelah envia para você pecado deliberado. Quando é que acontece um pecado deliberado? E aqui nessa porção, o Eterno dá um exemplo de um pecado deliberado. O Eterno acaba de falar, através de Moshe, o que não se deve fazer, e uma pessoa vai lá e comete aquilo. Então, ao meu ver, esse exemplo que vai ser dado do homem colhendo lenha no dia de Shabat, não aconteceu assim que Moshe terminou de falar, porque aí seria realmente muita ousadia, né? Aconteceu do Eterno falar os exemplos, né, dos pecados que não seriam perdoados, e é justamente quando alguém deliberadamente comete uma transgressão, ele tem que ser executado, né, tem que ser afastado daquele mal do meio de Israel.
E algum tempo depois acontece aquilo e Moshe vai lá e coloca junto para dar o exemplo, né? Para que as pessoas não tenham dúvida do que é um pecado deliberado. E no livro de Bamidbar, Números, no capítulo 15, versículo 30, diz o seguinte: Nefesh e a alma, Asher a ser Yad Ramah, e a alma que fizer com as mãos levantadas, Yad Ramah, com as mãos levantadas, ou seja, a pessoa que fizer algo de forma intencional, alguém que fizer algo de forma intencional. Lembra-se quando o povo de Israel saiu com as mãos levantadas, dizendo assim: olha, eu não tenho mais parte com o faraó do Egito. Eu intencionalmente estou saindo, eu não estou fazendo isso por ser escravo. Estou levantando as minhas mãos mostrando que eu sou livre. Então, a pessoa que fez isso com liberdade, a pessoa que fizer com a intenção, ela está livre para escolher. Ela não está com as mãos atadas para escolher. Ela não está fazendo aquilo ali por obrigação. Ninguém colocou uma faca no seu pescoço para ela tomar aquela atitude. A pessoa que está com as mãos levantadas, ela está livre, ela está com as suas mãos livres para escolher. Yad Ramah é isso. Então, o tradutor colocou aqui da forma mais inteligível, né? A pessoa que fizer algo errado de forma intencional. Na realidade, está Yad Ramah, com as mãos levantadas, né? Mãos para cima. Continua. Diz o seguinte: Min ha asrach umin hager et Adonai u migadef ve'chita nefesh hanefesh riv mikrev amar. Quer natural da terra, quer estrangeiro, blasfema contra Adonai, será eliminado do povo. Muitas vezes a gente enxerga essa expressão, né? Será cortado, eliminado do povo. Imagina, a pessoa vai ser excluída da congregação e vai embora. Não. Literalmente, alguns pecados o Eterno manda ser cortado, ser morto aquela pessoa. Por quê? Seria um exemplo, meus irmãos, para que outras pessoas não tomassem a mesma atitude. O que falta hoje, infelizmente, o ser humano, ele precisa de punições às vezes severas e pessoas que sejam exemplos para que ele tome a compreensão do que aquela atitude, a dimensão daquela atitude que ele está tomando, pode não só prejudicar a si mesmo, como ao próximo, como todo aquele grupo. O nosso país hoje vive um surto de violência. Mas por quê? Porque não existem exemplos de penalidade severa para quem é desumano, já perdeu a sua humanidade. Pessoas que destroem, matam, roubam, sem piedade, sem misericórdia, e quando na hora de serem advertidas e punidas por suas ações, simplesmente recebem um afago do Estado e são liberados. Então, se faz necessário, muitas vezes o Eterno dá de exemplo, punições severas de eliminação, chegando ao ponto de eliminar do povo de Israel o ser humano que pratica determinadas atrocidades. E no versículo 31 diz o seguinte: pois demonstrou seu desprezo pela palavra de Adonai e desobedeceu seu mandamento, essa pessoa será eliminada por completo, ou sua ofensa permanecerá com ela. Então, é uma pessoa que escolheu. E a Adramá, ela estava com a mão levantada, ela disse: eu estou livre para escolher, eu escolho desobedecer ao Eterno, eu escolho descumprir a vontade do Eterno. No meio da congregação, em pessoas que se dizem santas. Por quê? A pessoa poderia simplesmente escolher não fazer parte daquela congregação. Ela poderia ter dito: não, vou ficar no Egito, eu prefiro ficar lá. Eu não quero mais continuar essa jornada. Eu não quero obedecer ao Eterno. Evidentemente, queria ficar dentro de um país destruído, né? E sua presença não seria bem-vinda. Assim, todo aquele
e tem o nome do Eterno consigo, a presença da pessoa não é bem-vinda em locais onde se é notório que você faz parte daquele grupo. A não ser que você se assimile entre as nações, entre aquele grupo, aquele povo. Você já não é considerado mais um filho do Eterno, mas sim um filho da nação a qual você vive. Então existe a escolha. Não, eu não quero ficar aqui, eu vou embora. Eu não sou o servo do Eterno. Como o filho pródigo, né? Diz para o pai, olha, dá minha parte da minha herança que eu vou embora daqui. O que é que sobrou para ele? Só destruição. O ser humano pode escolher. Agora você ficar num local, se dizendo servo, mas descumprindo, contaminando as pessoas com aquele descumprimento das instruções, dos mandamentos daquela nação, esse é o grande problema. No versículo 32, aí vem o malvado, né? Diz o seguinte: Veio Ben Israel, Bamidbar, e enquanto o povo de Israel estava no deserto, Vaintzu Ish Mikodesh Etzim Beyom Hashabat. Só um minutinho mesmo. Minha sogra chegou aqui. Bastante. Voltei. Então, enquanto o povo de Israel estava aonde? No deserto. Ou seja, não foi naquele momento. Enquanto o povo. E aconteceu, né? Em Israel, Bamidba, enquanto o povo estava no deserto. O que aconteceu? Simplesmente eles encontraram um homem que ajuntava lenha no Shabat. Qual o problema de ajuntar lenha no Shabat? Você não pode carregar um galho no Shabat. O peso seria o peso o problema? Seria a quantidade que ele estava levando? A gente viu ali no início do estudo, né? Pessoas apontando para o homem ali, estava recolhendo a lenha. Qual o problema de se carregar lenha no Shabat? Aqui eu citei alguns exemplos. Vou colocar aqui para vocês. Qual o motivo de apanhar lenha no Shabat? Para que você vai... A gente vai fazer a pergunta para nós mesmos. Qual seria o motivo de alguém apanhar lenha no dia de Shabat? Shabat a gente sabe é um dia de repouso absoluto das nossas atividades cotidianas. Se nós, por exemplo, somos pintores, eu não vou ganhar dinheiro fazendo pintura toda de casa. Aí alguém pode dizer no coração: ah, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso, mas eu vou pintar a minha casa. Bem não. Ah, mas eu não vou trabalhar com pintura. Eu vou ajudar alguém, eu vou fazer na minha casa um reparo de encanação. Bem não, você não vai fazer atividades que olhem para si mesmo. Você descansou das atividades para si. Agora, se teu vizinho está precisando de um auxílio, você não tem outro dia disponível, você vai lá e ajuda. Você tem a condição de fazer aquilo ali para o bem do teu próximo. Eu, particularmente, sou da pessoa que eu faria e eu recomendo que se faça. Pois às vezes tem uma mente tão fechada de não querer ajudar o seu inimigo, o seu amigo, nem às vezes até o seu inimigo no dia de Shabat. O vizinho está lá com a mangueira, uma torneira quebrou, e ele tem alguma dificuldade e não consegue fazer. O que é que você vai fazer? Você vai lá e ajeita, você resolve. Agora, os trabalhos com fins lucrativos, trabalhos para si mesmo, você não pode fazer, você não deve fazer. E um dos trabalhos que estava relacionado no dia de Shabat era justamente de colher lenha e assar ou cozinhar. Porque você não poderia cozinhar no Shabat, você não poderia nem acender fogo no Shabat. Porque fazer fogo demandava esse tipo de trabalho. Ir até um local, recolher lenha, que não era fácil no deserto, que não tem árvore, tantas árvores, né? Principalmente no deserto de Israel, no extremo sul, né, de Israel. Você teria que percorrer grandes distâncias para recolher a lenha, levar para casa. Não era fácil acender o fogo para depois você cozinhar algo que também era vedado no dia de Shabat. Então, o que ele estava fazendo era algo deliberado, de não querer
seguir as instruções do dia de Shabat. Então, a maioria do uso da lenha seria para cozinhar, 99% das vezes, né? Porém, e o restante, o fogo, seria para algum outro tipo de trabalho. Porém, observamos nas porções anteriores que o Eterno ordenou ao povo que não cozinhasse no dia de Shabat, pois esse preparo deveria ser realizado no dia anterior, como está lá em Shemot 16, 13 ao 36. Era permitido acender fogo no Shabat? Não, como está escrito em Shemot 35, versos 2 e 3, já que era proibido cozinhar. Logo, era proibido acender fogo no Shabat. E nestes mesmos versos está escrito que esse tipo de transgressão acarretaria na morte do indivíduo. Ou seja, esse homem que foi pego acendendo, pegando lenha para acender fogo no Shabat, ele já sabia das consequências. Só não existia ainda o exemplo. Porque até então só existia a ordenança do Eterno dizendo que não poderia e que se a pessoa que fosse pega fazendo isso iria morrer. Não houve exemplo ainda, ele foi o primeiro. Ele disse, ninguém morreu com isso, eu vou lá fazer, não tem problema não. Já existia esse mandamento. Em resumo, esse homem que havia acabado de passar por momentos angustiantes de desobediência, e ouviu e viu que o Eterno não permitiria no meio da congregação mais casos de rebelião contra as suas decisões, decide deliberadamente transgredir contra os mandamentos claros do Eterno, violando assim o dia de Shabat. Então, meus irmãos, qual é o ponto principal aqui? Esse homem já viu que não iria mais entrar na Terra Prometida. Já não estava tão satisfeito com aquela caminhada, né? Provavelmente ele era um dos que queria voltar para o Egito. Ele disse, sabe do que mais? Eu não ligo mais para nada disso aqui, eu vou fazer o que eu quero. Aquilo que me der na telha. Estou de mãos levantadas. Agora ninguém me segura. Eu faço o que eu quiser. Eu estou a fim de comer uma carnezinha assada no Shabat. Eu vou pegar a lenha, vou acender o fogo e vou fazer minha carne. Já que eu não vou mesmo para a Terra Prometida, eu vou fazer o que eu quero aqui mesmo. Estamos no caminho, meus irmãos, na jornada. Embora que muitas vezes ainda não chegamos ao destino, estamos sobre a obediência no caminho. Os mandamentos que o Eterno deu, uma grande maioria dos mandamentos foi para quando o povo de Israel estivesse na terra de Israel. Mandamentos sobre agricultura, mandamentos sobre adoração, mandamentos sobre como eles deveriam entregar seus dízimos. A partir do terceiro ano, vocês vão começar a entregar, tal. Mas só que todos esses homens, inclusive esse aí, provavelmente, não poderiam praticar esses mandamentos porque eles já receberam a ordem do Eterno dizendo, vocês não entrarão na terra. Então ele não quis viver também o restante dos mandamentos que eram concernentes àquele momento. Yeshua, certa vez perguntaram ao Senhor, quando virá o reino dos céus? Ele disse, o reino dos céus já está entre nós. Por quê? A Torá já pode ser praticada hoje. Toda a Torá nós conseguimos? Não. Por quê? Existem vários mandamentos aqui na Torá que simplesmente só podem ser realizados na terra de Israel e principalmente muitos deles estão relacionados ao serviço no Mishkan, serviço no templo. Porém, a maioria dos outros mandamentos, quase 70% da Torá, essa média, a gente não tem essa, como é que eu posso dizer? Ele está suspenso, porque a gente não tem como praticar, por exemplo, mandamentos de agricultura, referentes ao território de Israel, referente aos mandamentos sobre as festividades, como a gente vai subir todo ano para Israel, para Jerusalém, e como a gente vai fazer os mandamentos relacionados ao Mishkan. Estão suspensos esses mandamentos. Porém, eles têm a sua validade quando nós lemos e buscamos trazer entendimento sobre as nossas áreas cotidianas.
e não deixou de ter a sua validade e mandamento. Porém, o restante, meus irmãos, são justamente os mandamentos com relação à interação ao próximo e ao eterno, todos eles têm validade. As festas nós continuamos praticando em memória das instruções do eterno. Então, tudo isso, quando você ama o eterno, você busca colocar em prática. Então, se faz necessário, todos nós nos empenhemos em colocar em prática o máximo de mandamentos. Então, quando deliberadamente você olha para o mandamento e diz, eu não quero, é aí que o eterno se chateia. É o que eu falo para a maioria das pessoas. Você não quer guardar o Shabat, meu? Não chegou o seu tempo ainda, você não acredita ainda muito em que vai ter algum benefício para você, é um direito seu, tudo bem. Porém, não diga que esse mandamento deixou de existir. Não fale que Yeshua transgrediu esse dia e não deu importância a ele. Isso é mentira. Porque se nós aceitarmos que Yeshua não guardou o Shabat ou transgrediu o Shabat, nós também estamos dizendo que ele pecou. E se ele pecou, ele não pode ser o escolhido do Eterno. Diga no seu coração o seguinte: Eterno, eu sei que tu tem poder sobre todas as coisas. Eu ainda não estou pronto para observar este teu santo dia, porém eu sei que ele é válido e que tua palavra dura eternamente. Eu reconheço a tua autoridade, eu reconheço o teu poder, reconheço a tua verdade, porém eu ainda não estou pronto, ainda não estou apto para este dia. É muito melhor dizer dessa maneira do que dizer que esse mandamento deixou de existir. Assim foi esse homem, né? Ele se rebelou. Opa. Coloca aqui. Assim foi esse homem que simplesmente deliberadamente, de mãos levantadas, quis literalmente não servir ao Eterno, não seguir suas instruções. E aqui nessa imagem nós vemos uma ilustração de uma pessoa que está caída no chão, fumando pela boca, né? Ali se debatendo, e o nosso mestre Yeshua vai lá e repreende o que se acreditava como um espírito imundo. Na realidade, Yeshua realiza uma cura dessa pessoa que tinha provavelmente epilepsia, né? Para o mundo antigo, muitas das doenças eram consideradas como shedim, demônios. Yeshua faz essa cura, e o que acontece? Observe aqui no foco da imagem, vou marcar aqui com a caneta, essas duas pessoas aqui, ó, estão cochichando, né? Olha aqui, esse aqui, ó. Aqui na boca, cumprindo para falar para esse homem aqui. Então, Yeshua, ao realizar uma cura, essas pessoas que estavam ali atrás, eles começam a atribuir essa ação de Yeshua para outra pessoa, para outro ser, não para o Eterno. Renderam glórias ao Eterno por essa cura. Elas estavam, na realidade, atribuindo a Baal Zebu. É isso que Yeshua vai lá e critica esses homens. Porque estavam atribuindo uma obra que era dedicada ao Eterno, estavam dizendo que era realizada através de um demônio, por uma entidade demoníaca ou um Deus, um falso Deus. E Yeshua diz o seguinte: Mi asher idaber davar ben Adam. Parlo Mi asher idaber baruch kodesh be ruach hakodesh lo ikupalo. Só um minutinho. Lo be olam azé velo ba olam haba. Então, não está aqui na tela.
Estou olhando na outra tela aqui, peço perdão aos irmãos. E diz, ó, quem disser alguma palavra contra o Filho do Homem, haverá expiação para ele. Mas quem falar contra o mover do santo, não haverá expiação, nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Então, Yeshua, ele faz uma repreensão e as pessoas poderiam falar qualquer problema, qualquer coisa contra ele. É aceitável porque ele, como ser humano, ele tinha esse dom de perdoar, porque as palavras do ser humano são voláteis, elas podem dizer uma coisa hoje e amanhã já não ser. Eu posso realizar uma ação hoje justamente para o bem, e amanhã eu posso realizar uma ação para o mal. E é plausível que nós possamos receber críticas por nossas ações. Porém, quando Yeshua estava fazendo algo relacionado e era engrandecido o nome do Eterno através daquela ação, você não pode atribuir a outro ser ou aquela ação a um outro Deus, porque aquela ação traz atributos de justiça, ela repara principalmente injustiças, e isso é um dom do mover do Eterno. O Eterno é aquele que libera o seu mover, o seu ruach, para que o ser humano possa viver em plenitude. E Yeshua, ele não aceita nem o mover do Eterno, nem o próprio Eterno aceitam que as suas palavras sejam distorcidas ou que nós possamos ter Yadramá, escolher não seguir aquela ação. Nós se dizemos servos do Eterno, mas não queremos relembrar glórias à palavra do Eterno. Deliberadamente estamos afastando a graça do Eterno da nossa vida. Assim eram esses homens, Perushim e Soferim, que estavam ali, especificamente, né? Não todos, mas esses dois estavam comentando ali, querendo achar um meio de não dar méritos ao Eterno pela ação de Yeshua, porque Yeshua não fazia parte do grupinho deles. Yeshua não estava rendendo graças àquele grupo que se diziam seus baluartes do povo, aqueles que teriam essa missão, esse papel, justamente. Os Perushim tinham esse ministério, né, de expulsar Shedim, demônios. Existiam realmente pessoas que estavam atribuladas por Shedim. Eu acredito nisso. Muitos eram casos de doenças normais, não demônios, mas tudo se atribuía a demônios. E os Perushim tinham essa missão de expulsar demônios. Parece alguém que não está ligado a esse partido, que não quer, literalmente, Yeshua foi ensinado pelos Perushim, Yeshua viveu uma vida de Parush, o verdadeiro, mas ele não se ligou ao partido mesmo. Não se ligou a essa loucura que se tornou a religiosidade. Ele entendeu o conceito original dos Perushim, porém ele não participou desse grupo seleto que tomou para si, né, esse poder, e a partir daquele momento criou esse estereótipo de tudo que Yeshua fizesse deveria ser criticado. Tudo que ele fizesse deveria ser abafado. Qualquer coisa que ele fizesse deveria ser insultado. Porém, ele não estava insultando mais ao Filho do Homem. Estavam insultando sim o mover do Eterno. No livro de Marcos, no capítulo 3, versículo 29, fala basicamente a mesma coisa. Qualquer, porém, que blasfemar o mover do santo, não haverá perdão. Testemunhas, até pois receber por juízo no julgamento pelas eternidades das eternidades. Então, quando a pessoa, lembre-se do que a gente vem falando, né? Desde ontem, hoje, de que muitos ali, principalmente eu falei ontem à noite, muitos ali que não entraram na Terra Prometida e receberam essa punição do Eterno de, por exemplo, não adentrarem, por exemplo, Narshon é um deles. São pessoas que claramente estarão no mundo vindouro. Porém, Moshe, Aharon também,
Porém, essas pessoas que claramente não estarão no mundo vindouro, perdão, não entraram na Terra Prometida, essas pessoas estarão no mundo vindouro. Então a punição do Eterno foi eles não entrarem naquele momento. Mas a luta principal era o quê? A redenção e estarem, fazerem parte do mundo vindouro. Então, mesmo na jornada de 40 anos, muitas pessoas que estavam ali, eles não atingiram o objetivo de ir para a terra de Canaã naquele momento. Porém, irão fazer parte do mundo vindouro e entrarão sim na terra prometida. Não, é, não aconteceu naquele momento, mas acontecerá no futuro. Então, muitas vezes a gente erra diante do Eterno, mas nós temos essa capacidade de se redimir. Porém, quando nós estamos nessa jornada, sem estarmos ainda na Terra Prometida, e blasfemando contra as coisas do Eterno, evidentemente, nós não estaremos no mundo vindouro. Esse é o principal. É isso que Yeshua está dizendo aqui. As pessoas receberão juízos pela eternidade das eternidades. Ou seja, eles não entrarão no mundo vindouro. Yeshua disse: não cuideis do homem, daquele que pode destruir o corpo, mas não pode destruir a alma. Temeis, porém, aquele que pode destruir o corpo e a alma. Essas pessoas que blasfemam o nome do Eterno, nessa jornada que nós estamos agora, serão destruídas naquele grande dia. E aqui eu trago um paralelo bem interessante do texto de Yeshayá, no capítulo 5, versículo 20. Que é justamente, meus irmãos, o foco principal do nosso estudo vai ser esse texto aí de Yeshayá. Por quê? Quando nós, como seres humanos, olhamos a maravilha que é as Escrituras do Eterno, quando nós observamos os seus mandamentos, nós entendemos que elas devem ser válidas e colocadas em prática a cada momento da nossa vida. Em um determinado momento, nós atribuímos a esses mandamentos perfeitos do Eterno, que o nosso mestre Yeshua praticou de uma forma tão perfeita que se colocou como se ele fosse a própria palavra do Eterno. O que é que isso vai ocorrer conosco? Nós vamos atribuir a esses mandamentos desejos e principalmente como é que eu posso dizer? Principalmente atribuições que não condizem com a palavra do Eterno. Algo que é perfeito e bom, nós já começamos a achar imperfeições. O que é perfeito pode ser melhorado. O que é perfeito pode ser costurado. A perfeição está justamente na forma que ela é. O pintor fez um quadro lá. Por exemplo, vou dar um exemplo. É tido como o quadro mais perfeito, né? Simetricamente falando, tudinho. É o Mona Lisa, né? Eu não acho algo assim fenomenal. Porém, os artistas que conhecem da área, né? E os estudiosos dizem que esse quadro é o mais perfeito. Para mim, o quadro da querida aqui, eu coloco na minha frente. Tirei daqui da frente, ó. Acho que o braço. Tá aqui na minha frente. E para mim é perfeito. A querida Lena Costa. Aqui, para mim, representa a perfeição. Porém, muitos dizem que é o da Mona Lisa, né? Vai entender, né? Mas vamos colocar aqui a perfeição da Mona Lisa. Alguém não achou perfeito. A pessoa vai lá, pega um pincel e desenha um bigode na Mona Lisa. Para ela ficou perfeito. Porém, para aquele grupo de pessoas que tem entendimento, não condiz com a verdade. Aí vem outro e tira o bigode e diz: não, Mona Lisa só podia ser loura. Eu não gosto de morena, tá de louro. E assim vai. Esse vestido da Mona Lisa, ó, vestido. Tá legal. Aí vem uma mulher e diz: a Mona Lisa não tem um brinco, não tem um colar. Vou pintar aqui um colar. Deixou de ser perfeito. Porque a perfeição está justamente na originalidade daquele. Do mesmo modo, a Torá, quando ela recebe edições, alguns mandamentos eu não gosto.
não quero cumprir, então vou retirar. Ou outros que querem adicionar penduricalhos na Torá. Deixa a sua originalidade, ela deixa de ser perfeita. A perfeição está na originalidade. Então, a obra-prima do Eterno, que é a sua Torá, o que é que Yeshua fez? Ele revestiu-se da Torá e demonstrou que ela é perfeita, tanto que ele foi o único que colocou ela em prática 100% e o seu testemunho dura para a eternidade das eternidades. Nós, como somos pecadores, transgressores da Torá, muitas vezes nós erramos, por isso que nossa história às vezes está sendo, nosso brilho está sendo apagado. Porém, ninguém poderá apagar, por exemplo, o testemunho do nosso mestre Yeshua. Aqueles servos que mais serviram ao Eterno, por exemplo, Abraão, chegou perto da plenitude do Eterno, seu testemunho dura para as eternidades. E Isaac, tantos profetas como o próprio Yeshayahu, que as instruções do Eterno são o que devem moldar o ser humano que busca os caminhos do Eterno. E no livro de Yeshayahu, no capítulo 5, no versículo 20, diz o seguinte: Roi ha-omri laratov ve-latov ra-shamim. O que é que diz aqui o texto? Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Então, o primeiro ponto é: o que é chamar ao mal bem e ao bem mal? Se a gente relacionar isso à Torá, nós começamos a entender, basicamente, que a Torá é algo que é bom, algo que é verdade, algo que é perfeito. E no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: sim, mantenha o livro da Torá em seus lábios e medite nele dia e noite. Assim, você agirá de acordo com tudo que está escrito nele. Desse modo, seus caminhos prosperarão e você será mal sucedido. É o que está escrito aqui? Não. Você será bem sucedido. De que forma? Qual era o principal foco de Josué? Era conquistar a terra prometida ou guardar todas as palavras do livro da Torá? Era guardar todas as palavras do livro da Torá. Então, o bem, algo bom, algo tov, era guardar a Torá. Sempre foi guardar a Torá. Quando muitas pessoas hoje, religiosos, dizem que se você guardar a Torá, você está debaixo de maldição, essa pessoa transformou algo bom em ruim? É uma pergunta simples que você deve se responder. O Eterno não muda. O Eterno, tudo o que ele disse, se cumprirá. O Eterno não volta atrás nem se arrepende. Então, se ele disse que a Torá era algo bom para o ser humano, não estou falando de um povo específico, estou falando para o ser humano, porque na congregação de Israel existia estrangeiro. No capítulo 15, aí, se você leu dessa porção, você vai ver que não existia distinção entre estrangeiro e quem era da comunidade de Israel. Um só mandamento para os filhos e para o estrangeiro. Capítulo 15, verso 15, se eu não me engano. 14, 15. De Números. Observem. Se eu estou fazendo bem pausadamente a pergunta, deixa eu trazer a câmera para mim aqui. Se antigamente, se o Eterno, quando deu essas instruções para o povo de Israel, que também tinha estrangeiros no meio, que era um mandamento para um e para o outro, é a mesma coisa. Segundo as análises que nós fizemos sobre a pintura, né? E não se pode alterar nem nada. O Eterno disse que a sua obra-prima era as suas palavras, suas instruções. O manual da vida do ser humano. Se o Eterno disse que isso era bom para o ser humano, algo tov para o ser humano, ele seria bem sucedido. E alguém chega e diz que se você praticar agora, você está em maldição.
Você está se encaixando nesse grupo de pessoas que o profeta Yeshayahu está dizendo: ai daqueles que chamam o bem de mal e o mal de bem? Uma pergunta simples. E aqui, claramente, a Torá é algo positivo e algo que você se tornará bem sucedido. A palavra que é usada aqui, deixa eu ver se eu marquei aqui. Não, está aqui. Essa palavra aqui, ó. Tashkil. Você será feliz, né? Você será bem sucedido. Está relacionado é um bem-estar, literalmente. Você se sentir bem, se sentir completo. É justamente estar relacionado à palavra, essa situação do bem, né? Do tov. Você se sentir completo, se sentir pleno. Também você consegue relacionar com a palavra shalom. Sentir a plenitude, você vai estar bem, você vai estar aliviado, né? Então, observe. Se o Eterno disse que se você está aquilo, você será bem sucedido em praticar a Torá. Se você disser para alguém que se você praticar a Torá você é mal sucedido, você transformou algo bom em ruim. Vamos continuar aqui no texto de Yeshayahu, a partir daqui, né? Shemir Rosher Leor Veor Le Rosher. E transformam as trevas, essa palavra Rosher, trevas, a escuridão, em luz e a luz em trevas. Observe aqui no livro de Mishlei Provérbios, que diz o seguinte: que ner mitzvah vetorá or. O quê? O que é que está sendo dito aqui? Ó? Pois o mandamento da Torá é luz. Pois o mandamento é lâmpada, a Torá é luz. Se aqui está sendo dito, observe que eu botei roxinho aqui, ó, para você ver que é a mesma palavra. Aqui está dizendo novamente que a Torá é or, a Torá é luz. E alguém diz que se você viver guardando a Torá, você está na escuridão, você está nas trevas. Você está ensinando algo, exatamente o que esse texto está falando? Ai dos que chamam mal bem, o bem mal, os que transformam trevas em luz e luz em trevas. Porque, segundo os ensinamentos de toda a Escritura, aqueles que se distanciam da obediência da Torá estão nas trevas. E quem está guardando a Torá está na luz. E o profeta não para por aí. Shemimar le matok, o matok le mar. E vem a mesma palavra mará, né? Justamente amargo, né? Mar quer dizer amargor, né? Amargo. E ele diz: e transformam o amargo em doce, é a palavra matok, e o doce em amargo. Eu pergunto, a Torá também pode ser tido como algo doce? Sim. Quando o salmista Davi, lá no Salmo 19, versículo 8, algumas versões, versículo 7, fala. Eu coloquei até uma boa parte do Salmo, porque ele fala exatamente tudo que o profeta Yeshayahu está dizendo que a Torá era. Todos esses textos aí do capítulo 5, versículo 20 do profeta Yeshayahu, está nesse Salmo 19. No fim ele fala sobre que a Torá é doce, né? Porém, eu vou colocar de novo para vocês verem todos os versículos. Diz o seguinte: a Torá de Adonai é perfeita. A comparação que eu fiz, né? Se a Torá é perfeita, a gente pode colocar um penduricalho nela ou retirar alguma coisa dela? Não. Por isso que no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 2, diz: nada acrescentarei à palavra que vos mando, nem nada retireis dela. Ou seja, que a Torá não pode ser editada.
ela pode ser plenificada. Ela pode ser completada de que forma? Como é que Yeshua completou a Torá? Praticando. Porque a Torá, meus irmãos, se ela for só apenas um livro, eu vou ler, fechar e não botar em prática, ela não tem valor algum. Por quê? Ela vai ser como mais um livro nessa estante. Agora, quando eu pratico a Torá, eu estou completando a Torá. Porque o que falta na Torá, a única coisa que falta é ela ser praticada. Porque ela não consegue ser praticada por si só. Ela tem que ter o ser humano para poder praticar. Sem nenhuma edição. Sem retirar e nem acrescentar nela. Então, o salmista perfeito. Diz Torá Adonai Temimá. A Torá do Eterno é Temimá. É perfeita. O que é perfeito não se altera, não se muda. Diz o seguinte. Veshivat Nefesh. Restaura a alma. Edut Adonai. A instrução do Eterno. Testemunho do Eterno. Neemaná. É justamente fiel, né? Ele é firme. Me Hakmat Peti. A instrução de Adonai é clara e faz o tolo sábio o tolo. Então, o que é perfeito não se altera, ela faz uma pessoa que é tola tornar um sábio. Os preceitos de Adonai são retos, alegram o coração, o mandamento de Adonai é puro e ilumina os olhos. Olha aqui de novo que a Torá do Eterno, ela é luz, né? Ela é ouro, ela ilumina os que estão cegos. Então, como alguém pode dizer que se você guarda os mandamentos, você está andando na escuridão? E se a Torá, o mandamento do Eterno é puro, ilumina os olhos, ele traz luz a quem está em trevas. A restauração da alma é algo bom ou ruim? Algo bom, não é isso? Então a gente pode dizer que a Torá aqui do Eterno, a Torá do Eterno é perfeita e restaura a alma. Ela é alguma coisa boa? Sim. Ela se encaixa na primeira sentença lá de Yeshayá. Ela ilumina os olhos. A gente pode dizer que a Torá é luz? Sim, ela ilumina os olhos. O temor de Adonai é claro, dura para sempre. Os preceitos de Adonai são verdadeiros. São todos eles retos, sem exceção. Não pode ser alterado. Por fim, o salmista diz: mais desejável que o ouro, muito mais fino que o ouro, também mais doces que o mel e o destilado de favo. Aqui a palavra matuque, mais doces do que mel. Então, todas as sentenças aqui desse texto de Yeshayahu 5, versículo 20, é uma relação direta com os mandamentos da Torá do Eterno. Então, todos aqueles que dizem o contrário sobre as palavras do Eterno, dizem que elas já passaram, e Yeshua veio destruir, abolir, né, esses mandamentos. A partir de Yeshua, agora vivemos na graça, não precisamos mais da escravidão da lei. São pessoas que são, segundo o profeta Yeshayahu, estão em maldição. Esse sim, as pessoas que fazem isso estão em maldição. E no capítulo de João, Yohanan, capítulo 12, versículo 50, diz o seguinte: vai dar e a Hayei Olam Mitzvato ve Alkem et Asher Amar Elai Av Ledamber Oto Ashmor Ledaber. Sei que que o seu mandamento é vida eterna. Ou seja, que mandamento é esse que é vida eterna? Os mandamentos da Torá. Se o mandamento é vida eterna, Yeshua tem que planificá-los, não é isso? Através de quê? Do seu testemunho. Portanto, digo simplesmente o que o meu pai me mandou dizer. Então, Yeshua não trouxe mandamento nenhum novo. É isso que ele está dizendo. Ele diz apenas, simplesmente, o que o Eterno mandou dizer que é a sua Torá. Ele é um repercutor da sua Torá. Tanto que na própria Escritura,
própria Torá. Quem chegou aqui? Na própria Torá, no livro de Devarim, Moshe prediz que haverá outro profeta semelhante a ele. O Eterno instrui a ele, olha, virá outro semelhante a você, ou seja, que vai repercutir as palavras do Eterno. Porque Moshe não disse nada de si mesmo. Ele simplesmente foi aquele que repercutia a mensagem do Eterno. Então, assim é Yeshua. Ele falou das coisas que o Eterno ordenou. Os mandamentos que o Eterno falou. Vamos lá. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, Adão, será perdoada, mas o que blasfemar contra o mover do santo não haverá perdão. Então, o que é o mover do santo? É justamente aquilo que te faz andar conforme a sua vontade. Como se o Eterno estivesse habitando dentro de você e as suas decisões fossem tomadas por esse mover. O que é o mover? A palavra do Eterno. Um exemplo. Você quer ir para um local e ali é notório que existem práticas que são contrárias à palavra do Eterno. E você escolhe de Adiramá, mãos levantadas, ir até aquele local. O que é que você fez? Você foi contrário ao mover do Eterno que te direcionava a dizer, não, eu não vou. Porque as religiões, meus irmãos, espiritualizam tudo, que o Espírito Santo tem uma nuvem, entra dentro de você, você sai delirando, falando até outras palavras, e você sai como se fosse um cego que andasse a esmo e te direcionou para uma montanha, daqui a pouco você está sendo levitado por uma carroça de fogo. Não é isso. O mover do Eterno é quando você de manhã se acordou e toma decisões conforme a palavra do Eterno. Tudo que você faz é direcionado pela palavra do Eterno. Tem um certo alimento a se comer aqui, está na minha frente aqui. O Espírito Santo está ali. Quando você diz, eu não vou comer isso porque tem porco, tem camarão. Porque o Espírito do Eterno diz que não pode comer isso. Quando eu como, eu estou de Yadiramá. Estou descumprindo o que o mover do Eterno, o mover do Santo, a palavra do Santo me direciona a dizer que não. Entendendo? Facinho, facinho. Quando, por exemplo, existe uma festa para eu ir no dia de Shabat, e o mover do Santo diz, guardarás o dia de Shabat. Eu não vou para essa festa, eu fui direcionado e movido pelo mover do Santo. Quando eu vou para a festa, eu fui para o outro lado. Não andei conforme o mover do Santo. Então, o que é de ser uma palavra contra o mover do Santo? Você blasfemar contra ela. É justamente o que a gente disse lá do profeta Yeshayá. Quando você atribui algo que é santo, palavra do Eterno, ao profano. Dizer que a palavra do Eterno é escuridão. Dizer que ela é trevas. Dizer que ela é amarga. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Atribui-se ao apóstolo Paulo, né? E ele que escreveu esses textos, diz o seguinte, que ele asher, que var, pro, inechem, vai ter amor, et ad shamayim, ruach hakodesh, haitá, limnat, elkam. Pois estes que há muito tempo iluminaram seus olhos e provaram os presentes do céu e o mover do santo tornou-se parte do seu ser. Agora preste atenção nesses textos aqui, como a gente já leu anteriormente. O que é que ilumina os olhos do ser humano? A palavra do Eterno, é isso? Olha. Pois estes que há muito tempo iluminaram os seus olhos. O que é iluminar os olhos? A gente acabou de ler lá no Salmo 19. O que é que ilumina os olhos do ser humano? A Torá do Eterno. Então, as pessoas que andaram conforme a Torá, tiveram seus olhos iluminados. Por isso que o Novo Testamento, os escritos nazarenos, eles são a continuação do Tanar.
Porque você só entende esse termo aqui de iluminar os seus olhos se você lê o Taná, se você lê o Salmo 19. O que é ter os olhos iluminados? Quando você começou a enxergar as maravilhas da Torá. E abrirei os meus olhos e verei as maravilhas do teu mandamento. Está lá no Salmo 119 também. Abre os meus olhos e verei as maravilhas dos teus mandamentos, dos teus preceitos. Então, Paulo, o escritor de Hebreus, né, se não foi ele, diz claramente: pois estes que há muito tempo iluminaram seus olhos com o quê? Com a Torá. E provaram o presente dos céus. O que é o presente dos céus? O que foi que desceu dos céus? Senão as tábuas da aliança. E o mover do santo tornou-se parte do seu ser. Ou seja, a pessoa começou a praticar a Torá. Começou a abrir os olhos, recebeu os mandamentos do Eterno, começou a colocar eles em prática no seu dia a dia, no seu cotidiano. Aí no versículo 5 diz: provando a palavra. Aí, olha de novo como é bem claro a gente entender. Provando a palavra, a bondade de Elohim e as maravilhas do mundo que está preparado. Quando você está praticando a Torá, você está indo direto para onde? Para o mundo vindouro. Você está praticando as palavras que serão colocadas no mundo vindouro. E aqui tudo bem, né? Versículo 6 diz: e depois disso se rebelaram, como esse homem que estava apanhando lenha no Shabat. Ele viu as maravilhas do Eterno, ele recebeu os mandamentos, ele viu as consequências da transgressão, ele pegou aquela madeira e quis se rebelar contra o mandamento. Não haverá mais para eles uma nova oportunidade para voltarem. É justamente o que aconteceu com esse homem. Ele participou de tudo aquilo, ele viu a rebelião do povo, quando no caso dos espias. Ele viu que as pessoas, como a gente viu hoje de manhã, mesmo depois de receberem o decreto errado, em continuarem andando na nuvem, procurarem não entrar mais no mundo, no Olam Hazé, né, na terra de Canaã naquele momento, mas tinham a oportunidade de entrarem no mundo vindouro, se arrependerem de suas ações. E eles, não, a gente vai conquistar agora de toda a força. Foram soberbos e arrogantes e subiram contra os cananeus e os amalequitas e acabaram morrendo ali naquela batalha. Já perderam a sua última chance. Ser rebelde é pior do que você receber uma punição do Eterno, porque você não vai ter mais outra oportunidade. E a gente vê esse exemplo. Porque é como se estivessem executando de novo o filho de Elohim e colocam ele para ser rejeitado. Então, é justamente isso. Quando a gente está, por exemplo, alguém que hoje vive na internet, se senta aí e começa a falar sobre alimentação, né? Não podemos comer porco, devemos guardar o dia de Shabat, tal. Chega num determinado dia, uma certa pessoa já está até se comovendo com aquele homem, com aquela pessoa, e diz: rapaz, esse cara que ele fala tem sentido, esse irmão ensina o que está correto. E ele vê esse irmãozinho fraudando alguém, ele gritando ou espancando um mendigo, sei lá. Essa pessoa no dia de Shabat fazendo coisas que não convém, no shopping, gastando, comprando, comendo qualquer tipo de coisa, comendo porco, camarão, o que quer que seja. O que é que ele vai dizer? Vai dizer que aquela pessoa é hipócrita e que aquela fé que ele tinha, na realidade, é algo esmo, algo que não tem valor. Vai dar descrédito também ao Eterno. Isso é como se estivéssemos executando novamente o nosso Mestre Yeshua. Por isso que essa pessoa não tem mais como se redimir dos seus erros. Por fim, meus irmãos, para a gente finalizar, a gente vai ler aqui uns textos de Romanos, capítulo 1. Aconselho a vocês, quem está assistindo depois aí, dê uma pausa no vídeo, abre a sua escritura, no capítulo 1 de Romanos, e leia todo ele. Vão ver desde o início, como se constrói o pensamento. Aqui não dá tempo da gente falar todo o capítulo, né?
mas aconselho que vocês leiam todo o capítulo 1 de Romanos. Ele começa a descer o sarrafo ali nessa congregação, e a cidade de Roma, literalmente, era como se fosse o mundo atual, né? Era aberto a todo mundo, era como se fosse o Egito antigamente. Era aberto a todos, e os romanos tinham muito essa cultura de aceitar muito bem as ideologias, principalmente relacionadas à promiscuidade das outras nações. Tanto que os romanos, eles eram um centro de pluralismo, né? Eles aceitavam muito bem novas ideologias. Por isso que existe hoje a cultura greco-romana. Querem mudar Yeshua a isso. Tanto que, se você observar, tem uma versão de Yeshua para cada gosto. Isso é a cultura grego-romana. Você querer se moldar conforme as conveniências. Você é aquele que é o legalzão, que aceita tudo tá de boa. Qualquer coisa que acontecer na sua frente, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Paulo faz duras críticas a esse tipo de comportamento. Aí o que é que eu pergunto a vocês? Podemos associar esses textos aqui à nossa vida cotidiana? Esse texto aqui, meus irmãos, eu digo a vocês, é mais atual do que o Jornal de Amanhã, como diria o Mora Felipe. Porque olha o que o texto diz, Romanos capítulo 1, peguei do versículo 28 em diante. O apóstolo Paulo aqui, descendo madeira. וכאשר חפצו השכל וידוע את האלוהים, אין עזבם בשבועת ליבם לעשות את אשר לא יעשה. Isto é, pelo fato de não terem considerado Elohim digno de conhecimento, o próprio Elohim os entregou as linhas de raciocínio inúteis para que eles realizem coisas impróprias. Aqui, os textos anteriores, ele está falando justamente da cultura romana do homossexualismo, né? Homem com homem, mulher com mulher. Eu pergunto, atualmente, está da mesma forma? Quantas pessoas vocês verem condenando, não as pessoas, mas a atitude, o pecado? Porque o pecado, hoje, literalmente, está sendo proibido de ser falado. Condenar uma ação que a Escritura diz que está errada, da mesma forma que a pessoa que rouba está cometendo algo errado, alguém que está, literalmente, assassinando está cometendo algo errado, alguém que transgride o dia de Shabat está cometendo algo errado, alguém que come alimentos impuros está cometendo algo errado, alguém que está tendo relações de homem com homem, mulher com mulher, está, segundo os olhos da Escritura, errado. Não deixou de ser um pecado porque está sendo aceito pela sociedade. Nós podemos amar as pessoas, amar a todos os seres humanos. Porém, o pecado não deixa de ser pecado. As pessoas precisam saber disso. Tanto que estão criando-se hoje religiões que aceitam, literalmente, esse tipo de transgressão e acham que é algo normal, algo banal, que Yeshua não falou nada disso, que o Novo Testamento não fala sobre isso. O próprio texto de Paulo fala sobre isso, aqui em Romanos. Um pecado é pecado. A Escritura fala de coisas impróprias. E o Eterno entregou essas pessoas a raciocínios inúteis. Eles estão cheios de todo tipo de impiedade, maldade, ganância e imoralidade. Cheios de inveja, assassínio, rixa, desonestidade e malevolência. São mexeriqueiros, caluniadores, inimigos de Elohim, insolentes, arrogantes e orgulhosos. Planejam esquemas malignos e desobedecem aos pais. Então, observamos aqui vários mandamentos, mesmo. E a Torá, ela evidencia, todos esses textos aqui são retirados dos mandamentos da Torá. Porque a Torá
fala contra a ganância, contra a imoralidade sexual, como o próprio Paulo estava falando, mais específico, ele se adentrou, foi mais específico a parte da imoralidade sexual, do homossexualismo, do lesbianismo, né, da parte masculina como feminina, e posteriormente ele fala de vários mandamentos de forma sem ser mais evidenciada. Então, hoje, a humanidade está passando, meus irmãos, por um problema muito sério das inversões de valores. A gente já não consegue mais compreender como as coisas do mundo estão se dando. A gente já não consegue mais entender como as coisas do mundo estão agindo, como está acontecendo as coisas. Não dá mais para compreender nada. Eu não vou nem citar exemplos aqui, confunde a cabeça de todo mundo. Você olha para uma situação, você já não acredita. Tem gente que se diz um gato. Eu me acordei hoje me sentindo um gato. É isso que o Eterno diz, que o Eterno entregou as linhas de raciocínio inúteis. Existem pessoas hoje que se acordam e dizem, eu me sinto como uma árvore. E vai ficar parado com uma fantasia. Eu odeio a pessoa ou eu odeio essa atitude? Eu odeio, mas eu não aceito. Meu comportamento, a minha mentalidade não vai aceitar esse tipo de comportamento. A pessoa se arrependendo daquilo, eu amo aquela pessoa. Vai se tornar meu amigo, não, me corrigir daquilo, dessa atitude, beleza. Como é que eu posso amar alguém que está cometendo furtos, assalto? Se arrepender daquilo, ela vai passar a entrar no meu convívio social. Como é que eu vou amar alguém que gosta de matar a pessoa sorrindo? Não amo, não vou mentir. Mas se a pessoa se arrepender daquela ação, ela vai ter que arcar, logicamente, com as consequências. E segundo a Torá, acabou-se. Ela deveria o quê? Se arrependeu, vamos aquela pessoa. Mas, infelizmente, as consequências virão. Ela não se arrependeu, meu amigo. Caixão e vela preta, como diz o ditado. O que a gente tem que fazer é saber separar o que é a ação da pessoa e o que é a pessoa. Se a pessoa se arrepende daquela ação, ela tem o dever e o direito de nós amarmos aquela pessoa. Porque o que é que está acontecendo hoje? Essa situação de amar ao próximo, digo a vocês, está levando muitas pessoas à perdição. Muitas pessoas à perdição. Eu pergunto a vocês, que é pai, que é mãe, eu ainda não tive essa oportunidade, mas eu pergunto a vocês. Nós devemos amar o pedófilo? Ele ainda com essa prática? Eu pergunto, não seja hipócrita não. Você amaria ele, convidando ele para jantar na sua casa e colocaria ele ao lado do seu filho ou da sua filha? Você amaria dessa forma? Não seja hipócrita não. Você acha que o Eterno ama essa pessoa que está cometendo isso? Não. Uma pessoa que se arrependeu disso profundamente e amargamente, ainda nós temos receio dela ter uma fraqueza e voltar a cometer aquela atitude. Mas se ela se arrependeu de fato, com frutos de arrependimento, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos alimentar uma pessoa dessa, não deixar de ajudar e de cometer atos de sedacar. Porém, as consequências das atitudes dela virão sobre ela. Ela vai viver, logicamente, e com razão, excluída de estar perto das suas crianças e principalmente de um convívio plural e ordeiro e normal. Porque há consequências para aquelas ações que ela fez. Muita gente confunde, meus irmãos, o amor e o perdão que nós damos com justamente a banalidade de tornar aquilo ali tranquilo e como se nada tivesse acontecido. Não é isso. Quem joga no mal esquecimento é o Eterno com relação ao mundo vindouro, que a pessoa ali só vai entrar quem realmente é justo, porque houve uma análise daquele que é imparcial e sonda os corações. Mas nós, como seres humanos, a gente tem que ter sim ressalva. Capítulo 1 ainda, versículo 31. São ignorantes, insensatos, desleais, insensíveis e cruéis.
não conhecem a misericórdia. Pessoa que não reconhece a misericórdia, não age com misericórdia, realmente está perdido. Aí vem o versículo 32. Que é até aqui, Paulo está citando mesmo textos que falam mais de quem pratica do que fala mais das ações do que estava sendo praticado do que para os servos do Eterno. Só que o versículo 32 ele está resumindo todas essas ações ímpias e colocando a culpa em quem está observando aquilo ali, quem está validando aquelas ações. Aí entra a nossa postura, aí entra essa instrução para nós. Observe aqui no versículo 32, que diz o seguinte: Hem afki e daim e deim Ishpat Elohim e Haoshim Ma'asim Ka'ele Bnei Mavet Hem Bechodzot Lo Levad Ki Yasum e Ki Im Gam Yashron Od Osehem, que conhecem suficientemente bem o justo decreto divino de que as pessoas que praticam tais coisas merecem morrer. Aí muitos dizem, meu irmão, mas merece morrer. Perdão, não estava o texto aqui não. Meu irmão, merecem morrer. Eu não entendo assim, eu não acho assim. É o que a Escritura ordena para pessoas que fazem Deiá de Ramá, pessoas que sabem o justo mandamento do Eterno, já ouviram falar sobre, têm a oportunidade de fazê-lo, mas diz, não, eu não quero não. É que a gente vai pegar uma faca e matar as pessoas? Não. O que está sendo dito aqui é que nós vamos olhar aquilo e não vamos ser participantes disso e condenar essas atitudes. Porém, o Eterno vai trazer o juízo sobre essa pessoa. Aquele grande. Por quê? Observe. Quando os filhos de Israel pegaram aquele homem com um galho na mão, fazendo galho, eles vão perguntar, a gente vai ver já já, eles vão perguntar ao Eterno, e o Eterno é que ordena que através dele fosse executado. Hoje a gente está ouvindo a voz do Eterno mandando executar, ou sondando o coração de alguém para poder fazer isso. Existe hoje esse tribunal onde a gente vai levar, e nós estamos sobre o jugo das leis dos mandamentos da Torá? Não. Porém, no mundo vindouro estaremos. E o Eterno é que vai dizer, olha, esse aí não tem mais voltar atrás. Portanto, o que é que nós devemos fazer hoje, trazendo praticidade para a nossa vida? Condenar essas ações e nos excluirmos de fazer também. Não incentivar esse tipo de ação, não financiar esse tipo de ação. E a partir do momento que, por exemplo, você dá créditos às pessoas que praticam esse tipo de coisas, você aplaude esse tipo de ação, você está validando esse tipo de ação. Quer ver uma forma de validar esse tipo de ação? Você vai assistir filmes e séries que mostram a promiscuidade sexual, você vai assistir filmes e séries que são voltados por exemplo, homossexualismo. Você está incentivando que as pessoas produzam mais conteúdos desse tipo de situação. Está incentivando essa prática. Assistir um show onde todo mundo ali parece uma zonar, né? Prostíbulo. Todo mundo está seminu, todo mundo está dançando ali sensualmente. Eu assisti uma música dessa, eu assisti um show desse. Sair da sua casa para assistir uma dessa. Alguém que propague palavras e doutrinas e ensinamentos que são contrários ao que você segue. Você vai incentivar esse tipo de prática? Tudo isso, meus irmãos, todas essas ações são justamente o que Paulo está falando aqui, e pessoas que aplaudem esse tipo de comportamento. Conhecem suficiente o bom e justo decreto divino, pessoas que praticam tais coisas merecem morrer, entretanto,
não apenas continuam a fazê-las, como também aplaudem outras pessoas que fazem o mesmo. Então, muitas vezes a gente está ali travestido de justiça, mas estamos praticando um desses aqui, atos desleal, insensíveis, sem misericórdia. Porém, não só a gente sabe o justo divino juízo que se alguém pratica determinada situação está errado, não apontamos evidenciamos o erro, aplaudimos a injusta ação. Portanto, voltando aqui ao livro de Bamidbar, capítulo 15, 33, diz o seguinte: quem o encontrou juntando a lenha, levou a Moshe, a Aarão e a toda a congregação do som. Eles o mantiveram sob custódia, pois não se decidira o que fazer com ele. Ou seja, ele não sabia ainda o que deveria fazer com o homem. O Eterno acabou de dizer, né? Tinha dito, já havia tido vários exemplos ali de rebelião. Como eu disse, né? Começou na semana passada, a gente viu, começou os motins, né? Tivemos um cúmulo de rebeliões, um aumento exponencial nessa porção, e o pico total será justamente o fim de tudo na próxima semana na porção cura. E sim, nós vamos ver o ápice, né? Eu creio que cura é aquele que desde a semana passada estava no ouvido ali, falava no ouvido de um e saía. Ah, é mesmo, né? Bem que esse rapaz está me dizendo. Eu que não posso aceitar, ficar com fome, eu tenho que comer carne, eu tenho que fazer. É, tem sentido. Cadê ele? Sumiu. Lá no outro grupo, os líderes, né? Mas, a parada aqui, por que não mandamos espias? O Eterno já nos autorizou a conquistar, mas a gente tá meio. Lá no livro de Devarim, Deuteronômio, fala que o Eterno já havia autorizado eles entrarem. Porém, eles deveriam esperar mais um pouco a nuvem andar. Tinha uma confiança, tinha que ter confiança, esperar a nuvem andar para que eles pudessem seguir. Eles resolveram mandar espias antes disso. E o que acontece? Alguém foi lá e puxou, vamos mandar espias? É, rapaz, vamos reunir os dois aqui, os líderes, né? Olha, o que vocês acham da ideia daquele rapaz ali? Poxa, cadê o rapaz? Ele sumiu já. Mas ele deu a ideia da gente mandar espias. É esse que está buzinando no ouvido das pessoas, né? Eu só imagino essa situação. Então, no versículo 35, para a gente finalizar, diz: então Adonai disse a Moshe: esse homem deve ser executado, toda a comunidade deverá apedrejá-lo até a morte, fora do acampamento. Assim toda a comunidade levou para fora do acampamento e lançou pedras nele até que morresse, como Adonai ordenara a Moshe, e disse a Moshe: Adonai disse a Moshe: fale aos povos de Israel, instrua-os a fazer em todas as gerações, bote nos cantos de suas roupas e colocar em outro tzitzit, cada canto um fio azul. Então, o Eterno ordena que depois dessa transgressão, o tzitzit é como um sinal, uma lembrança, todos os mandamentos da Torá. Quando o ser humano pensar em fazer algo, ele olhe para o tzitzit e veja que há um testemunho contra aquela ação que ele vai fazer. Está nos olhos do ser humano. E a Torá é o que ilumina os olhos. Então, quando nós olhamos para o tzitzit, lembramos do mandamento para que não possamos transgredir o mandamento, lembrando que o Eterno trará justiça para toda. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Agradeço pela companhia. Desculpe se eu falei algo aqui que incomodou, mas parte do seu professor, do seu amigo. Espero que vocês lembrem-se que a maioria das palavras que nós vamos ouvir no mundo são de batidinha nas costas, de que você está certo, que você está bem. É justamente o que Paulo falou ali, que não só pessoas hoje não só veem que está errado, mas aplaudem que a gente possa trazer essas mensagens de correção, porque assim é a Escritura.
O Eterno corrige tantos quanto ele ama. Então, se você se sentiu em algum momento incomodado com alguma das instruções que o Eterno disse lá que não podem continuar sendo praticadas, isso é um bom sinal. E ele está chamando a atenção para voltar para o caminho, para que você ande conforme o seu mover. Uma boa semana a todos, Shavuot Leculan, que o Eterno amplie cada dia mais a sua misericórdia sobre as suas vidas. E vamos orar pelo nosso povo Israel, que eles recebam a graça do Eterno de viver em Shalom, uma Shalom plena, né? Seus inimigos caiam por terra e eles possam entender que não se pode mexer com o povo do Eterno. Uma boa semana a todos, que vocês sejam prósperos em tudo que tocarem. Cada um de vocês receba saúde, tudo que vocês fizerem seja para a honra e glória do santo nome do Eterno, e nada que vocês façam venha prejudicar outro ser humano, e nem que outros seres humanos venham a fazer algo que prejudique a vocês. Boa semana a todos, meus irmãos. Vou colocar aqui a Birkat Kohanim, meu amado irmão Yosef Torres, e vou ver se eu coloco uma musiquinha para vocês ouvirem aí, que dá tempo aí. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Levante Adonai o seu rosto sobre ti e conceda Shalom. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Em Yeshua HaMashiach. Em nome de Yeshua, ungido, escolhido do Eterno. Tchau, meus irmãos. Vou botar uma musiquinha aqui, vou trocar aqui rapidinho e vocês ficam aí com o More Haimson, violão de ouro. Caminho a seguir.